Nesta tarde quente, né, um dia muito quente, um domingo muito quente, nós estamos aqui por razão muito especial, né? Hoje nós teremos a inauguração da La Capana, que é um investimento, né, da família do Nelson Piscin, e é exatamente com ele que nós vamos abrir aqui a nossa transmissão. La Capana, tá aqui, ó, na camisa do Nelson. Cara, quero te parabenizar primeiramente pelo investimento. Lindo, maravilhoso, que as pessoas já puderam acompanhar um pouquinho aqui pela tela da TV. Mas a gente sabe da tua capacidade de longos anos, enfim, investimentos que já fez. E agora é realmente um trabalho que vai ser muito familiar. Boa tarde, Nelson. Muito obrigado por convidar a TV Leal a estar aqui para poder mostrar o seu investimento. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a quem está nos assistindo, nossa saudação. Importante, né, aquilo que você fala. A gente idealizou isso no início, na verdade, não era para ser uma coisa tão grande assim, Ivan. Era para ser uma coisa mais para minha família. E aí, quando a gente começou a construir isso, começou a ver que as pessoas começaram a vir aqui, começaram a olhar o açude, começaram a olhar a natureza, enfim, e começaram a perceber assim, ó, tá, mas isso aqui tu tem que disponibilizar para mais gente. E aí a gente foi aumentando e foi indo, e essa ideia veio principalmente quando veio uma amiga da minha filha de Santa Maria, e eles queriam vir para cá para ir para o mato. Eu ir para o mato, comer no mato, fazer um churrasco lá no mato. E eu disse, pô, mas eu tenho um lugar no mato que eu posso fazer um negócio para a gente fazer evento, fazer algumas coisas. Então tudo isso foi importante ter idealizado e juntamente com a nossa família. E a gente acredita que vai dar resultado positivo, sim. Deixa eu te perguntar, quanto tempo faz que você adquiriu essa área? E nesta mesma pergunta, a gente vê um açude, a gente vê lá, né, uma casinha que você vai comentar. Aqui a gente sabe que teve uma olaria. Enfim, conte um pouquinho dessa história. Na verdade aqui tem uma história bastante grande esse local. E até em função disso que eu resolvi então investir, porque aqui em nos anos de 1930, morava uma família aqui. E eles tinham, como os antigos lá, a cozinha deles era separada da casa. E essa cozinha, num determinado período, pegou fogo. E aí, o que eles fizeram? Aí construíram a nova cozinha de pedra, que é a casa de pedra que depois ficou. E aí, depois, lá pelos anos de 50, por aí, foi adquirida pelo irmão deles, essa família foi embora, foi adquirida pelo irmão, e alguns filhos ficaram aqui, e resolveram dizer, mas nós estamos aí sem fazer nada, não sabemos o que vamos fazer, vamos colocar uma olaria. E colocaram uma olaria naqueles anos lá, trabalhou um bom determinado tempo, nós ainda temos um das pessoas que construiu isso na época, que é o Valdemar Manfio, aí, que fez parte disso. E aí tem uma história grande, né? Então isso tudo trabalhou por vários anos, depois foi assumido por uma outra família, do Horaci Busato, que os filhos dele estão aqui presentes hoje também. Então, valorizando, lembrando aquilo que a gente viveu na infância, porque eu, como residia aqui próximo, eles aqui eram meus amigos e a gente se reunia do domingo para jogar bola, vir na olaria, enfim. Isso tudo foi com isso que a gente, com esse amor, pensando lá nas coisas do passado, que veio essa ideia de a gente construir e fazer. A gente adquiriu essa área, eu acredito que foi nos anos 2000, aí, 2005, por aí, que foi em função de que o Olinto Manfio comprou uma outra área e me ofereceu essa área. E aí eu adquiri essa área dele, que deu um prazo para me pagar. Adquiri e aqui era potreiro. Aqui era só um potreiro, capinha nona, enfim, tinha o açude, eu tinha uma mangueira aqui do lado. E às vezes em quando a gente vinha pescar, minha filha vinha pescar, as amigas vinham aqui, aí por isso que a gente resolveu então fazer. E a ideia de trazer de volta a Casa de Pedra, que é onde é um símbolo aí que também que tinha na olaria, onde os moradores depois que vieram trabalhar na olaria moravam nessa Casa de Pedras. Então tudo isso é um trabalho que vem de longo tempo e é importante a gente recordar isso e a gente acredita que com isso valoriza o local, claro que valoriza bastante. E o local aqui é muito agradável, sim. A gente percebeu que o vento que vem aqui da parte de trás, o vento sul é agradável, o açude é atraente, a natureza que a gente procurou preservar o máximo possível da natureza. Aqueles guarda-sol que tem no meio do açude, eles são de capim, simbolizando o primeiro galpão. O Valdemar me contava que o primeiro galpão deles da olaria foi de capim. E tá ali o símbolo aí do primeiro galpão deles que eles tiveram. Então tudo isso é uma história bastante longa, que é importante resgatar isso e trazer e dar conhecimento para as pessoas aí poderem vir aqui conhecer e poder passar momentos agradáveis com suas famílias.
Verdade. Eu quero que tu fale então agora deste momento. São 2 cabanas. O que mais oferece esse local? Que por enquanto, verdadeiramente hoje, ele traz pessoas convidadas, tem mais uma semana aberta para a comunidade e depois, logicamente, será comercializado, que esse é o objetivo. Isso, na verdade a gente resolveu agora então fazer essa inauguração com a minha família, as famílias da Idelma, as pessoas da comunidade aqui também, algumas autoridades, então fazer esse ato inaugural com as pessoas que trabalharam aqui também. E a gente hoje está com 2 cabanas e depois a gente vai. E nós temos também locais para acampamento. Então, eu não quero locar uma cabana, mas eu quero vir aqui, quero me acampar, quero fazer um churrasco. Tem lugar para isso, tem banheiros externos para isso. Então, tudo isso a gente está fazendo para que tenha opções para as pessoas que não queiram pagar uma cabana, possam vir e fazer então essa locação, assim, poder pescar no açude, enfim, tudo isso também é bem importante. Claro, mas ainda quero que tu fale, né? Nós temos aqui piscina. Conte para nós o que tem aqui à disposição das pessoas. Além do açude, né, que nós temos o pedalinho, 2 pedalinhos no açude, que as pessoas poderão andar de pedalinho, temos a piscina também, que as pessoas poderão, e além de toda a natureza, né, temos a natureza, árvores, temos capivara aqui em Roda também, que foi no início uma das dificuldades que nós tivemos na implantação da grama. Nós plantamos a grama, no dia seguinte as capivaras tinham levado tudo para o açude. Então tudo isso dificultou o trabalho, mas é importante também essa integração com a natureza e tudo isso é importante. Então as pessoas que vêm vão ter com certeza, de manhã tu ouvia as saracuras cantando, tu ouvir, enfim, as coisas que tem aqui no local. As luzes? Temos luzes também aqui, de noite fica muito bonito com as luzes aqui. Então tudo isso atrai e traz público aí. Vocês vão ver à noite como é que fica. Eu vou te liberar então. Tá bem então, valeu. Obrigado por enquanto. A Laura vai vir aqui conversar conosco também, né? O pessoal tá todo mundo aí no agito, faz parte. Vem cá, Laura, faz favor. Né? Faz parte o agito porque, logicamente, que vocês querem, de uma forma muito geral, atender todo mundo bem. Mas todo mundo que está aqui são convidados, e os convidados certamente vão entender. Boa tarde. Sim, boa tarde, tudo bem? A gente convidou parentes, amigos e a comunidade para esse momento conhecer o espaço e que tentar receber todo mundo muito bem. Então, claro, é aquela confusão, é assando carne saindo, o que vamos fazer? Então é uma correria, não adianta. Laura, mas falar desse local maravilhoso, você que também tem cuidado aí, quer dizer, é da família, mas você cuida de uma parte também desse trabalho. A partir de hoje, né, está aberto, logicamente, aos convidados, uma semana será para a visitação, depois será comercializado, mas vale a pena, né? Sim, vale a pena. A gente vai agora, nessa próxima semana, abrir mais para o pessoal vir conhecer o espaço. Então, chega, marca horário, quero conhecer. Aí, a partir acho que da outra semana, a gente vai liberar efetivamente para as pessoas fazerem reserva, para as pessoas dormirem. Mas, por hora, as hospedagens, as diárias ainda não estão acontecendo porque ainda faltam alguns ajustes. Mas para fazer confraternização, churrasco, já está tudo pronto. Então, essa próxima semana, para quem quiser conhecer, vai estar aberto ao público, só agendar o horário e vir. Isso aconteceu, na verdade, num pedido seu e de alguns amigos, né? Na verdade, a gente mora em Santa Maria e aquele fim de semana específico a gente estava lá. E aí pensamos, o que vamos fazer domingo? Um calorão naquela cidade. E aí combinamos de vir para Nova Palma, mas a gente queria algo no meio do mato. E aí o pai falou, não, vamos ficar aqui em casa, tem piscina, vamos fazer churrasco. E aí as gurias falaram, não, a gente quer ir para a beira do mato. E aí a gente foi lá na minha tia, que tem um rio super lindo lá também. Mas aí o pai pensou, então por que eu não faço algo aqui para receber as pessoas aqui? E aí surgiu dessa ideia e acabou tomando uma proporção grande. E aí agora a gente não quer deixar só pra gente, quer abrir para pessoas também poderem vir. Fala um pouquinho da família, o pai, a mãe. O pai e a mãe os dois estão aposentados, sempre foram uma inspiração pra gente, tanto de... A mãe é professora, né? Isso, a mãe é professora aposentada e sempre foram uma inspiração pra gente porque trabalharam a vida toda, sempre tentando trazer o melhor pra gente, e agora que estão aposentados, eles não descansam, querem ainda trazer mais coisa para nossa família sempre ficar bem. Então, são pessoas que eu quero ser quando eu crescer, porque eu ainda não sou grande. Fala um pouquinho, vocês são em 4 na família, os filhos, né? Isso, somos em 4, eu e o meu irmão, o Marlon. Isso aí. Parabéns aí, sucesso e conte com a TV Leal. Muito obrigada. Ok, obrigado. O Piscinha, apresenta aí, foi prefeito, é prefeito?
de Bom Retiro do Sul, né? Tu é ainda? Como é que é? Fui prefeito de Bom Retiro do Sul aí durante 4 anos, né? Exato. Isso aí, a gente saiu daqui. Eles ficaram por um determinado período tocando olaria aqui, então pode conversar com eles aí, e o Edson aqui também, que é filho do Horaci também, então tu pode conversar com eles aí que tu tá em boas mãos. Tudo bem, compadre? Edmir? Edmilson. Fale um pouquinho pra gente, Edmilson. Com certeza, quando tu pisaste aqui, certamente não é a primeira vez que vem, mas traz uma saudade. Conte um pouquinho pra gente. Você já que foi administrador, na verdade, então, do seu município. Sabe que é a primeira vez que eu venho, porque eu só fiquei sabendo do empreendimento na semana passada. Eu disse, eu não posso deixar de ir lá, porque a gente tem saudades disso aqui. E é tão bom chegar aqui e ver que alguém veio empreender aqui, sabe? Alguém veio conservar aquilo que muitas vezes nós, talvez lá na época da olaria, até destruímos. Porque eu lembro que nós tínhamos um forno e que para queimar aqueles tijolos se gastava muita lenha e se destruiu muita mata por aí. E hoje a gente vem aqui e vê que está se cuidando da mata, está se reflorestando e está se trazendo as pessoas. Eu acho que tudo aquilo que é feito para trazer as pessoas, eu acho que é digno de se parabenizar. Então eu vejo que o Nelson, a família Psim, a família dele, né, está de parabéns por isso. Eu vim para trazer o meu abraço e parabenizar eles pelo empreendimento. Bom, Edmilson, né? Edmilson, você foi prefeito, quiser falar um pouquinho sobre a cidade, enfim, sobre o teu trabalho rapidamente, mas o que eu quero dizer é que você literalmente foi o cara que botou a mão no barro aqui, então. Sim, botei a mão no barro. Sabe que as pessoas lá não acreditam, que eu digo, não, de telha e de tijolos eu conheço, porque a gente aqui pegava barro na pá, no picão e a gente fez isso. E os tios, a família Manfi foi quem construiu a olaria aqui. E aliás, hoje eu digo que para a época da olaria que eles construíram, provavelmente lá nos anos 60, ela era muito avançada, tinha uma tecnologia importante a olaria aqui. E eu digo assim, ó, hoje eu sou dentista, né? E talvez se tivesse ficado aqui, talvez estaria melhor, né? Mas ainda bem que teve alguém mais inteligente que a gente que resolveu ficar e resolveu empreender aqui. E a gente, cada pedacinho disso aqui, a gente estava andando, a gente tem uma história aqui. Aqui a gente trabalhou muito. Aliás, aqui sabe, foi onde eu conheci e tive luz elétrica pela primeira vez. E eu lembro muito bem desse momento, sabe, com 7 anos de idade, que nós viemos da comunidade lá do Santo Inácio, para então que o pai tinha adquirido a olaria. E daí chegou a avó que morava ali embaixo e disse assim, por que vocês não acendem a luz? E nós estávamos esperando escurecer mais para acender as velas, porque nós passamos por isso. Onde nós morávamos, nós não tínhamos luz elétrica e viemos conhecer aqui. Então cada cantinho tem uma história aqui. Com certeza, o coração bate forte. Foste prefeito da onde? De Bom Retiro do Sul, uma cidade do Vale do Taquari, de 13 mil habitantes. A gente entrou em 2017, saiu agora em dezembro. Que legal, prazer, hein? E certamente hoje tu mata muita saudade. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, bom trabalho. Ok, Edmilson, por gentileza, faz favor. Seu nome? Meu nome é Edson. Edson, vem mais pertinho de mim aqui, faz favor. Vamos falar aí para a TV Leal, a TV aqui da Quarta Colônia. Certamente mata saudades também. Fale um pouquinho sobre essa emoção. Com certeza, é muita emoção aqui. A gente passou, se não os melhores momentos das nossas vidas, momentos muito bons aqui. Aqui conhecemos amigos, trabalhamos muito com a olaria aqui. Eu cheguei aqui com o pai, a mãe, o meu irmão e a minha irmã. Eu tinha apenas 8 anos e nós trabalhávamos como se fosse um empregado normal na olaria. Botou realmente a mão no barro. Com certeza, no barro. Eu tenho curiosidade. Era cavalo, era boi, era burro? Como é que era o negócio para transportar o barro? Não, nós tínhamos um tratorzinho. A gente comprou, o pai e o sócio dele, porque inicialmente iniciou a olaria com o Nelson Piovesan e o pai. Eram sócios, daí eles compraram um Ford 8BR em Cruz Alta, com uma carrocinha de pneu que puxávamos o barro, arrancava dali de picão e das vezes, mais no final, a gente contratava escavadeira e vinham de faxinal e faziam montes que depois a gente transportava naquela carrocinha para um local dentro da olaria onde a gente fazia os tijolos e as telhas. Qual a sua formação? Eu formei em Direito. E eu sou oficial de cartório no Fórum de Novo Hamburgo. Eu sou da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo. Bom, aí é a grande verdade. O barro lhe ajudou para que chegasse lá, se não fosse o pai e a mãe, né? Com certeza. O pai pagava tudo nesse trabalho. E nas férias, quando a gente estudava, a gente vinha também e trabalhava os 2 meses de férias direto com ele. Quando recebeu o convite, não pensou 2 vezes? Não pensei. O Nelson pediu para a gente vir. Eu disse, não, com certeza, eu vou estar lá. Meu irmão não sei porque ele é mais atarefado que eu. Eu tenho 5 dias da semana lá no fórum e eu saio e vou embora. E ele não, ele é profissional liberal, hoje é mais difícil.
Mas para mim é bem tranquilo, eu vou estar lá, como estou. Prazer conversar contigo e com certeza o coração bate mais forte e mata a saudade. Com certeza, prazer, obrigado, parabéns para o Nelson por esse empreendimento aí, eu desejo que tenha pleno êxito e nós vamos inclusive vir aqui para passar um fim de semana, outros dias aí nessas cabanas dele. Tá bom, muito obrigado. Só a TV Leal, né, proporciona e faz a diferença aí mostrando realmente esse evento. Nós temos aqui mais um integrante aqui dessa área, foram os primeiros que começaram com a olaria, ele e a filha dele aqui, que está aqui agora junto com nós. Eles foram os primeiros que na época, aí, com bastante dificuldade, começaram a olaria. Então, Valdemar Manf. Valdemar Manf. Bom, vocês eram enquanto irmãos, Valdemar? Na época. Era em 4 que começamos. Mas tinha mais gente em casa. Deixa pra mim, Nelson. Isso aí. Deixa pra mim. Esse Esse cara aqui, ele deve lembrar de mim, né? De outras oportunidades. Hoje nós estamos na tela da TV Leal e eu quero então, né, ter exatamente, é o Ivan. A alegria, né, de poder conversar contigo hoje na nossa tela, na TV, que é de minha propriedade, e matar essa curiosidade que eu tenho. Tudo começou aqui, conte um pouquinho para nós. Nós começamos assim, 4 irmãos, a gente trabalhava na roça. Mas na roça, na época, a gente colhia os produtos, não achava nem de vender. Então, nosso pai, então meu irmão pensou em pôr uma olaria. E aí nós começamos. Nós tiramos tudo a madeira do mato, tudo madeira, as ripas eram taquara, e cobrimos tudo com capim, eram uns 40 metros de comprimento o pavilhão. E a máquina, na época, o amassador de barro, rodeava em roda com cabeçalho, era com cavalo. Ah, com cavalo. Com cavalo. Não havia energia elétrica? Se tinha, não... Não, mas não tinha, aqui não tinha. Aí depois, então, fomos melhorando e com o maquinário também, mudamos. E com o tempo, então, aqui foi desmanchado o galpão. Galpão, a gente dizia na época, o pavilhão, né? E fizemos lá em cima de 80 metros de alvenaria. Aí começamos a fabricar telhas francesas. E dali, trabalhamos uma porção de anos. Nós desistimos depois da olaria aqui, porque o meu irmão tinha uns amigos que na época moravam aqui, era Stefanello, Ribeiro Fac, lá por Fortaleza, e tinha lavoura, incentivavam ele, não, tu tem que pôr lavoura. E daqui nós saímos, deu um pé de meia para nós ir para a lavoura. E desistimos da olaria. E hoje estou em na lavoura. Verdade, eu conheço um pouco da sua história depois da lavoura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor mata a saudade, hoje vir aqui, o coração bate mais forte junto com a filha, certamente, depois eu vou conversar com a filha certamente é formada, saiu o dinheiro um pouco daqui, enfim, mas não é o caso, né? Eu quero te perguntar, que coisa boa que o Nelson realmente resgatou, né? E ficou isso aqui uma coisa... Eu até não acreditava que ele ia fazer o que ele fez aí. Mas fez, está feito, né? Que coisa Tá boa. muito bom. Muito bem, prazer te ver com saúde. Prazer é meu, todo meu. Mas fazia horas que nós não se encontrávamos. Fazia tempo, nós conversamos muito nos Dom Érico, né? Sim, Deixa eu te perguntar, como é que é o nome da filha? Franciele. Franciele, tá bem, muito obrigado. Franciele, vamos um pouquinho mais pra frente aqui. O pessoal tá passando aqui, não tá notando que nós estamos na tela da TV e aí fica um pouquinho complicado. Franciele, conte um pouquinho pra gente o que, se é que tu lembra de alguma coisa de toda essa história. Boa tarde. Claro, boa tarde. Sim, lembro muito. Aqui temos histórias muito bonitas, acho que desde essa que meu pai conta. Ele vai fazer 90 anos, então são muitas histórias. E o bonito de tudo isso é que o Nelson, né? Que o Nelson, ele está resgatando tudo isso e com muita expectativa de fazer novas histórias, né? Então, as nossas histórias de infância é vir comer as frutas que tinham aqui, né? Tomar banho no açude, enfim. Mas eu acho que tem muita memória afetiva, né? Que a gente vem resgatando, estando aqui hoje. E eu tenho certeza que o Nelson fará novas histórias, né? Novas crianças, novas pessoas vão ter as novas histórias e ficou realmente muito bonito. Que bom. Certamente mata saudades. Você também, quando você diz que, né, na verdade, brincava por aqui, né? Sim, brincávamos, porque a minha avó morava aqui do lado, né? E nós vínhamos, então, ao local brincar, né? E era foi um local muito especial. E por isso que nós viemos aqui hoje, trouxe meus filhos, inclusive, para conhecer o ambiente,
conhecer o local e para que a gente siga essa história desse clima gostoso, desse clima, na verdade, fraterno, né? E que possa trazer muitas alegrias, assim como trouxe para a gente também. Onde você reside hoje? Hoje eu resido em Santa Maria. O que você faz lá? Nós temos uma empresa de desenvolvimento de software, uma empresa de tecnologia. Da família? Sim, é minha e do meu marido e de alguns sócios, sim. Que é bom. Olha, te agradeço muito, muito obrigado por estar contribuindo. Na verdade, nós viemos aqui numa inauguração, a gente fica feliz, né? Porque além desta inauguração, nós estamos resgatando uma história linda e rica. Exatamente. Eu contei, Nelson, que como nós estamos felizes porque esse local foi um local que proporcionou muita história e tenho certeza que você vai fazer daqui para frente muitas novas histórias, né? Fazer muita gente se divertir e conviver, né? De uma forma muito harmoniosa nesse ambiente. Pois é, nessa nós estamos abrindo aqui o livro do tempo, né? É verdade. Tu vê como tem histórias esse local aqui. Se a gente voltasse mais, com certeza teria mais histórias ainda no início, né? Porque algumas coisas vão se perdendo, então por isso que é importante a gente resgatar isso e poder contar um pouco essa história, né? Isso é importante, acho que isso vale a pena. A gente percebe, assim, a juventude, muitas coisas não sabem do que se passa, não sabem do que se passou. E aí conseguem, junto com isso, resgatar e conseguem fazer. Muito obrigado. Obrigada também. Ok, a prefeita está aqui, né? Chamar a prefeita aqui, que é importante também. Né? A palavra da prefeita Jucemara, do município, trazer a esposa depois também. É importante, Ivan, até comentar agora que tu falou da prefeita, né? Esse empreendimento aqui está sendo feito todo com recurso próprio. Eu sei. Eu não tenho recurso federal, não tenho recurso estadual e não peguei recurso nem do município. Não porque eu não teria ganhado, acho que até teria ganhado. Claro. Mas não pedi, não peguei nenhuma hora de máquina também, da prefeitura, nada. Fizemos isso com recurso da nossa família. Tu sabe que eu ia te falar isso, eu só não te falei porque a tua filha estava te pressionando, tu tinha que correr porque estão organizando tudo. E se eu posso te perguntar, dá para falar sobre investimento? O valor aqui é bem elevado, Ivan. Eu pensava no início aí de gastar 30, 50 mil e... Passou. Bem longe. Nós gastamos aí, olha, vai chegar perto dos 300 mil. Tá bom. Prefeita, que satisfação e que alegria a senhora ser a prefeita de Nova Palma e poder estar aqui numa inauguração tão importante, que isso já começa a se falar, que se fala tanto e se bate na tecla do turismo, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Leal. Obrigada pela oportunidade. Com certeza, quando a gente chega aqui, eu cheguei aqui... Eu acho que não sei se 3 meses atrás, tinha só esse espaço aí, projetos, né, Nelson? Acho que 3 meses atrás que a gente falou projetos e quando se fala então em empreendedorismo, aqui está alguém da iniciativa privada que se mexeu para empreender em Nova Palma. E aí se fala realmente em turismo, em geração de renda, em geoparque e tanto se comenta, nós não temos logística e infraestrutura para receber os turistas. Aqui temos em um lugar lindo, fantástico, de olhar de que como se pode transformar espaços, territórios em algo bonito, em algo lindo e exatamente para receber as pessoas, seja as da nossa comunidade, seja os turistas que vêm nos visitar. Dar os parabéns, Nelson, parabéns pela coragem, não é fácil, né? Eu ouvi há pouco que tu disse... A gente pensava num valor e quando tu começa a colocar na ponta do lápis as coisas vão. Mas são pessoas assim que nós precisamos, porque o poder público ele não tem perna para alcançar tudo que a gente imagina e mesmo não tem como. Então, partindo da iniciativa privada, é o que a gente espera é exatamente isso. Turismo, geração de renda, empreendedorismo, movimentar a nossa quarta colônia. É o que a gente precisa. A gente já movimenta com futebol, com festas religiosas, com tantas coisas do turismo e se chega agora então... algo diferente e muito bonito aqui. Aí, perfeito. E uma coisa interessante é que as pessoas, para chegar aqui, logicamente, vindo da região baixa, no caso, né? Elas vão passar por dentro de Nova Palma. Vão consumir, vão conhecer Nova Palma. E nós estamos a 500 metros, prefeita, do asfalto aqui. Exato. Então, o asfalto, né, que a gente foi agraciado desde o ano passado com esse asfalto, que sempre foi uma grande discussão, uma grande busca. E hoje a gente vê porque... Quando a gente conversa com o pessoal, digamos, do Condesus, da M-Centro, a gente precisa se movimentar o turismo, a gente precisa movimentar muita coisa. Então, a um nível maior se fala, nós precisamos do aeroporto, nós precisamos... E aí eu digo mais, nós não precisamos só do aeroporto, nós precisamos... Turista não quer andar em estrada de chão, Ivan.
não quer colocar carro em pedra. Então, é uma das coisas que faz com que o turismo, com que o turista venha, com que o turista digamos, ele escolha vir para espaços que tem uma infraestrutura, uma logística para que ele possa caminhar, que ele possa andar, caminhar, eu digo no sentido de se deslocar e de não ter que colocar, enfim, seus veículos, né? Isso é uma das condições básicas para que se desenvolva, para que tenha desenvolvimento. E o asfalto, sim, a 149 é uma referência hoje para nós que liga tanto a Júlio de Castilhos quanto a Santa Maria, então vindo pela 287, e é o que a gente precisa, assim, cada vez mais, né? Verdade, prefeita, muito obrigado. De 10 a 21, Natal em Nova Palma. Exatamente. Obrigada por estar conosco, né? Obrigada, Ivan. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, prefeita. Vamos chamar aqui a esposa do Nelson. Deixa eu olhar aqui, eu anotei. Idelma, né? Eu anotei porque eu esqueço. Eu lembro da professora quando dava aula, enfim, a gente vinha no colégio, sabia aí, nós fazia cobertura, enfim, por outro veículo, mas a gente vai esquecendo. Idelma, ao lado de um homem empreendedor, pai dos teus filhos, né? Companheiro. Acho que tu está muito satisfeito. Boa tarde. Boa tarde a você e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu me aposentei, o que eu estou fazendo agora? Vamos fazer o quê? Vamos trabalhar, né? Alguma coisa, de escola, eu já tinha feito a minha parte, né? E aí a gente começou a trabalhar aqui. O Nelson já contou toda a história, mais ou menos disso, né? E aí pegamos junto. Eu trabalhei bastante aqui, trabalhei nesse paisagismo, claro, poderia ter coisas melhores ainda, mas é que não deu tempo, quer dizer, aos poucos, e o tempo não ajuda nessa época muito por causa do calor, né? Mas o que eu pude colocar, o que eu pude ajudar, com certeza, foi firme sempre aqui. Eu e o Nelson, às vezes, nas encrencas, vamos fazer isso, não vamos fazer, mas faz parte, né? Então a gente fez, assim, um trabalho, foi bem trabalhoso, mas eu acho, assim, que vai ser compensador. Eu vou te contar um segredo, então. Perguntei pra ele, quem é que tu contratou? Quem é o arquiteto? Disse, olha, eu tenho uma nora, se não me engano, mas a nora... Foi tudo minha mulher, então isso realmente ele está satisfeito com o teu trabalho. Não, aí pegamos firme, né? E às vezes bota uma coisa aqui, não ficou bom. Às vezes o Nelson diz assim, planta e arranca. Eu disse, não, mas se não ficou bom aqui, vamos botar no lugar certo, né? Então a gente espera que agora as coisas cresçam e que embeleze o espaço aqui todo, né? Agora, show de bola local, show de bola as casinhas, tá tudo muito bem organizado. Eu sei do atendimento de vocês, que são capazes. Com certeza vai ser show de bola agora a partir já do mês que vem, digamos. E a gente procurou, assim, fazer bastante coisa rústica, né? Misturamos rústico com uma coisa chique, que nem diz, um detalhezinho para ficar bonito, né? Então, eu gosto disso, eu gosto muito dessa parte de decoração. Então, eu fui incrementando um pouco daqui, um pouco dali. Claro que a gente ainda tem umas coisas para colocar, que os móveis não chegaram todos ainda, mas com certeza a gente vai deixar tudo em dia, o básico para as pessoas estarem aqui, com certeza vai estar aí. Delma, muito obrigado, conte com a TV Leal. A gente quer vir mais vezes, nós queremos passar uma noite pro dia aqui para poder mostrar as belezas da noite. Com certeza, a gente vai abrir esse espaço para quem quiser e a gente convida as pessoas que têm interesse de virem aqui, passar um dia. A tardinha aqui é muito linda, à noite os bichos aparecem por aí todos, né? Então é um espaço assim que para as pessoas virem aproveitar. Tá bom, muito obrigado. Nelson, vamos fechar aqui, depois eu vou fazer então a cobertura, né, de todo o processo aqui de inauguração. Eu acho que tu já teve vários momentos da tua vida de alegria, de felicidade, certamente nasceu um filho, nasceu outro, são 4, das tuas conquistas ao longo do trabalho, na lavoura, mas essa é mais uma que dá pra bater no peito e dizer assim, essa vai ser familiar. Na verdade, eu sempre gostei de desafios, e esse foi um desafio que a gente pensou junto e tal, para poder fazer algo diferente para nossa região. E aí a gente trabalhou e com certeza hoje a gente está realizado por isso, por estar mostrando para a sociedade esse empreendimento e colocando à disposição, né, das pessoas do nosso município, da região, da Quarta Colônia, que quiserem conhecer, quiserem passar momentos agradáveis, com certeza estamos prontos para fazer isso. E eu diria aqui, dando uma olhada depois, eu não sei se a minha câmera já mostrou ou não, mas enfim, a gente vai mostrar depois nas fotos, eu diria que aqui estão verdadeiramente teus amigos, aquelas pessoas, digamos, do convívio, né? Na verdade, assim, a gente, quando pensou em fazer a inauguração, a gente faz com as famílias, a minha e a família da Idelma, e as pessoas da comunidade. E algumas autoridades, então, e pessoas que trabalharam aqui. Então, essas são todas pessoas amigas, conhecidas, amigos de infância que estão aqui. Então, isso é importante porque relembra esse tempo que a gente passou, uns bons momentos aí. Isso tudo é muito gratificante. Pronto o discurso? Com certeza. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à inauguração da La Capana.
É uma alegria receber cada um de vocês nesse momento tão especial, que marca o início de uma nova história, construída com dedicação, significado e muito amor. A Lacapana nasce com o propósito de ser um espaço para viver momentos incríveis, onde a tranquilidade do campo e as alegrias das celebrações se encontram. Antes de tudo, queremos expressar a nossa gratidão a Deus por permitir que este sonho se tornasse realidade e por abençoar cada passo que nos trouxe até aqui. Agradecemos também... Me perdi. Registramos a presença da prefeita Jucemara Rossato, do padre Juliano, do Claudimir Piscin, presidente da Campal, do presidente da ABERT, Roberto Servo, vereadora Isamara, que também é da família, e representando todos os outros vereadores, amigos, parentes, comunidade e convidados. Convidamos agora os idealizadores da Lacapana, Nelson e Idelma Piscin, para compartilharem um pouco do significado deste projeto e da jornada que os trouxe até esse momento tão importante. Boa noite a todos. Já é uma boa tarde, boa noite já. Uma alegria estar junto com vocês aqui. Que bom que vocês estão aqui conosco, nós estamos muito felizes. Nós queremos fazer esse momento para trazer os nossos amigos até aqui. Esse evento hoje, ele está acontecendo com a minha família, a família da Idelma, as pessoas que trabalharam aqui e também a comunidade aqui de São Francisco. Então, que bom que vocês estão aqui. Quando nós pensamos em fazer esse espaço, nós pensávamos em fazer algo para a família. Nós vamos fazer uma cabana, vamos de vez em quando vir aqui para pescar, enfim. Quando começamos a fazer, a gente percebeu que as pessoas chegavam aqui e diziam, mas um lugar desses, vocês têm que abrir para mais gente. Vocês têm que trazer mais gente aqui, enfim. E a ideia foi aumentando, as coisas foram aumentando, enfim. E aí a gente começou a pensar em fazer isso. Esse local aqui é um local que tem uma história bastante longa. Esse local aqui, eu lembro, conversando com as pessoas mais antigas, começou em 1930, quando Elias Manfio morava aqui, que era irmão do José Manfio, que era logo do lado aqui. Esse Elias Manfio, ele tinha uma casa. E como no passado a cozinha sempre era separada da casa, não sei porquê, mas a cozinha era de um lado, a casa era mais para frente. E nesse período parece que pegou fogo a cozinha dele. E aí eles construíram aquela casa de pedra hoje que eu tentei reconstituir, para ser a cozinha deles. Depois eles foram embora, o José Manfio adquiriu essa área, o José Manfio tinha alguns filhos, enfim, aqui, que estavam aí, não sabiam muito bem o que iam fazer, e temos a alegria de termos junto conosco hoje o Valdemar Manfio. Valdemar, eu gostaria que tu viesse aqui um pouquinho, porque o Valdemar também faz parte dessa história. Eles foram junto com os irmãos dele, que bom que nós ainda temos ele aqui, e o irmão dele, o Luiz, ainda é vivo. Então, o Hélio é vivo também. Mas o Hélio O Hélio não fazia parte. Então, eu quero que o Valdemar conte um pouquinho da dificuldade que eles tiveram aqui no início. Esse local tem uma história, eles constituíram uma olaria aqui. Porque vocês podem estar vendo o açude agora. Então eles constituíram essa olaria, e um dia conversando com o Valdemar, ele começou a me contar um pouco da história. Eu disse que coisa interessante isso, porque a juventude hoje muitas vezes não sabe o que se passou, não sabe a dificuldade que teve no passado. Gostaria, Valdemar, que tu contasse um pouquinho, em breves palavras, algumas coisas assim, como vocês começaram, como a dificuldade que vocês tiveram. Isso é importante para a sociedade saber. Imagina a dificuldade, porque nós fizemos assim um pavilhão aqui, na época se dizia galpão, mas era um pavilhão
de capim, de madeira. Nós éramos 4 irmãos, nós ia para o mato tirar madeira, caibro, linha, e fizemos um galpão mais ou menos de uns 30 metros de comprimento, não me lembro mais a largura, e coberto de capim. Hoje, se fosse coberto de capim, não se cobra mais porque não tem. Na época tinha muito. Aquele capim taquara, o capim rabo de burro, tinha um capim plantado, estava alto, Santa Fé. E trabalhamos, não sei quanto, antes de eu ir para o quartel, não sei quanto tempo trabalhamos para fazer esse galpão. E depois comecemos então a fazer tijolos, né? E era, o amassador era tocado a cavalo, tinha um cabeçalho assim, e os cavalos rodeavam em rota. E com o tempo fomos melhorando e fizemos um pavilhão lá em cima, maior, e fomos modernizando, virou para telha francesa. E daqui a gente tem que agradecer muito esse lugar, que nos deu um pé de meia para nós ir para Granja, que hoje, graças a Deus, a gente tá bem. Tá bem, Valdemar, é importante, vocês ouviram o relato. Vocês viram o galpão de capim, ó, tá os capim lá, Valdemar, ó, tá lá no sombreiro lá, ó. Tá? Para simbolizar pelo menos esse início, essa dificuldade que eles tiveram, que de fazer foi um início, né? Isso foi trabalhoso, mas valeu a pena. Foi trabalhoso. Então fizemos aqui onde era mais terra para aparelhar, depois lá em cima emparelhamos com a patrola quando fizemos de alvenaria, já modernizando para telha francesa. Isso aí. Obrigado então, Valdemar. Também aqui nesse local, aí eles trabalharam, pelo que ele me contava um dia, de 1956 até 60, 70, quase por aí, 60 por aí. E depois disso, assumiu a olaria aqui um genro deles, que era o Horaci Busato. E nós temos a alegria de ter os filhos deles aqui. Eu peço para o Edson ou o Edmilson, alguém que queira vir aqui, aliás, cunhado, exatamente, cunhado. Era cunhado do Valdemar. E aí os filhos do Horaci que estão aqui hoje, tá ele e o Edson, mas o Edmilson, por ter sido prefeito já várias vezes lá de Bom Retiro do Sul, diz que ele tem o dom da palavra, então ele vai falar um pouquinho desse momento importante que eles viveram aqui, junto conosco, a infância deles, a juventude deles foi aqui, né, Edmilson? Primeiramente, boa tarde, Nelson, né? Agradecer a oportunidade, primeiro pelo convite, né? E depois por me passar a palavra, né? Então, sempre quando passa a palavra, a gente tem que agradecer a oportunidade de poder dizer algumas coisas. E não que se tenha o dom da palavra. A gente aprendeu, né? E eu acho que a dor ensina a gemer. Eu tive também o privilégio aqui de conhecer a prefeita, né? E já lá está ela, né? E já desejei a ela aí um grande mandato aí, né? Eu sei que vai acontecer. E o que eu já recebi das pessoas que eu falei daqui de Nova Palma sobre sua pessoa são as melhores informações. Então acho que o nosso município, nossa terra de Nova Palma está em boas mãos. E que terra linda, sabe? Eu não tinha visto, né, o asfalto aqui do cerro. Esse cerro que a gente desceu tantas vezes. A gente saía daqui para pegar ônibus lá em cima, a pé, 5 horas da manhã, né? E daí pegávamos o ônibus. E teve uma oportunidade que tínhamos que ir lá pela Vila Cruz, quando teve aquele desmoronamento lá perto da gruta. Então nós temos muita história aqui, né? E eu quero te agradecer, né? Te parabenizar por isso. Mas aqui teve também uma outra família que fez parte disso, que eu lembro muito bem, lá tinha 6 anos, que ele foi buscar e convidar o pai lá, que foi o Nelson. O Nelson Piovesan, né? Eu falei com a Selma, que estava por aí, aqui está ela, né? Então foi aí que tudo começou e que nossa vida, nossa história começou a mudar também, né? E eu dizia antes aqui, né, quando vieram me entrevistar, que foi aqui que eu fui ter luz elétrica pela primeira vez na casa que viemos morar, e porque nós não tínhamos luz elétrica onde morávamos antes. E muito engraçado que tudo isso, Nelson, que eu falo lá na minha cidade, porque eles me conheceram, fui prefeito 8 anos, até dezembro eu era o prefeito lá, eles conheceram o Edmilson, dentista, o doutor Edmilson. E quando falava que eu quebrei milho, que eu plantei fumo, e que eu fiz telha, que eu tirei barro de picão e de palhas, não acredito. Mas a gente fez tudo isso. Isso fez muito bem pra gente. O tio Adamir já dizia que ele não conhecia nenhuma pessoa que tinha morrido por trabalhar demais. E realmente trabalho não mata, trabalho dignifica. Isso é importante. Queria lembrar aqui também, porque teve uma história, né? Realmente os tios aqui, o que eles construíram aqui, eu vi que o tio Valdemar aqui falou de um antes ainda, né? Que a gente não conhecia, né, tio?
da Olaria antes. Nós conhecemos a Olaria aqui, aquele pavilhão bonito, e que eu vejo hoje para a época, tá? Para a época ele era muito avançado, né, tio? Olha o que vocês fizeram naquela época. Então é por isso que vocês chegaram onde vocês chegaram. Tá? Porque vocês ali, o tio Luiz, o senhor, os seus irmãos, vocês sempre foram à frente do tempo de vocês. Olha, quando eu falo de vocês, e alguém que vem de Cruz Alta, eu sempre digo, tem os tios lá, os Manfis que plantam lá. Realmente a gente fala com orgulho de vocês, porque vocês construíram demais e construíram também com trabalho. Então eu queria deixar aqui esse registro a ti, Nelson, a tua família, desejar toda a sorte do mundo. E dizer que a gente com olaria, eu dizia antes, tá? A gente destruía um pouco, tá? A gente destruía a mata, a gente... Olha o que se trouxe de lenha para cá para queimar telhas e tijolos, foi muita coisa. Se fosse hoje, iríamos presos, né? Mas que bom que vem agora alguém para construir aqui, tá, Nelson? Olha, e o Nelson que foi um amigo, tá? Realmente o Nelson foi meu amigo de futebol, né? O que a gente conviveu numa época, eu digo, se eu tivesse a oportunidade, tá, de poder voltar no tempo, era para cá que eu voltaria, Nelson. Eu voltaria para cá, mesmo tendo trabalhado tanto na olaria, sabe? Mas eu voltaria para cá, porque aqui foram os momentos que a gente foi mais feliz. Mas que bom que vocês foram mais inteligentes que a gente e ficaram por aqui, estão vivendo aqui nessa terra maravilhosa. Desejo tudo de bom, muita sorte, muito dinheiro, né? E felicidade, né? E muita saúde. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu, Edmilson, obrigado então pelas palavras, obrigado mesmo, tá? Contamos sempre com vocês. E é o que eu ia dizer, né? Além deles aqui, que ajudou eles a construir, foi o Nelson Piovesan, que na época, lá em 1973, quando eles assumiram juntos. Então isso que de lá para cá veio andando. Mas aqui também, essa área, ela depois deles aqui, tinha uma parte de cima que era do Guido Pigato. Aqui tinha 7 hectares. Esses 7 hectares ficou para o Adamir Turra, quando eles foram embora. Quando ele saiu, o Adamir Turra comprou aqui e desfez a olaria. No caso, o Adamir não tinha interesse em tocar essa olaria. Desfez a olaria e também botou abaixo aquela casinha de pedra. Tá? Que depois eu consegui as pedras, enfim, tentamos fazer parecida de novo, para relembrar aquele momento passado. Aí depois disso, essa área de cima foi vendida por João Francisco Ferrari. Então ela pode ver que ela teve vários donos aqui. Depois o Olinto Manfio comprou essa área aqui toda. Quando ele adquiriu uma área maior, ele me ofereceu essa, daí eu acabei comprando essa área aqui. Então nos anos 2000 e pouco, por aí, a gente acabou comprando aqui, e a partir daí então a gente começou a tocar. Tinha um açude, enfim, às vezes a gente vinha aqui pescar para fazer um churrasquinho, enfim, alguma coisa. E aí quando a gente pensou isso, eu tenho uma pessoa que é responsável por acontecer isso, que é a Marciele. A Marciele Piscin, ela é amiga da Laura, lá de Santa Maria, e resolveram queremos ir comer um churrasco lá pro mato. E aí eu disse, não, venham lá em casa, vamos almoçar, depois vocês vão. Não, nós queremos ir lá pro mato. Aí acabamos indo lá na minha irmã Elenir, que também tem um acampamento lá, e aí acabamos indo para lá. Aí eu pensei, mas esse pessoal quer vir da cidade para vir para a natureza, para o mato, enfim, e nós temos esse espaço, por que não proporcionar que mais pessoas consigam a vir fazer isso? Então, daí, Marcelo, tu também tem um pouco de culpa por estar acontecendo aqui hoje, tá? Então, pra gente começou a fazer, e aquilo que eu dizia no início, né? A gente não tinha pensado uma coisa tão grande assim. Nós tinha pensado, puxamos uma rede mais simples. Hoje eu já percebo que nós vamos ter que puxar uma rede trifásica. A energia começa a ficar fraca quando liga muita coisa, enfim. Mas que bom, as coisas vão crescendo e tem que ir evoluindo. Então, tudo isso é muito importante. E é importante também estar aqui com a presença de vocês no dia de hoje. Quero chamar o Roberto Servo, que é um amigo nosso, presidente da ABERT, vim aqui dar alguma palavrinha, que ele sempre incentivou um dia de uma entrevista que eu dei lá na Rádio San Roque. Ele disse, tem que ter pessoas que comecem, a que façam. E eu gostaria, Roberto, tu deixasse tua mensagem aqui também, um amigo nosso aí que foi parceiro aí nas caminhadas. Perfeitamente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o casal, a família, que estão aqui, a menina e o rapaz também, eu vejo que estão trabalhando, e isso é muito importante. Mas os meus parabéns pela visão
que você teve, tenha certeza absoluta. Estás fazendo aqui algo que vai simplesmente frutificar cada vez mais e talvez até fazer faltar espaço. Quem dirá as minhas palavras fazerem o sucesso que você está iniciando? A verdade é a seguinte: a Quarta Colônia já é uma realidade. A Quarta Colônia não vai ser turística, ela já é turística. É nós que não estamos acreditando no turismo da Quarta Colônia, pessoal. Aqui está a prova, aqui está o desafio que você está fazendo, essa demonstração de investimento que você faz no turismo. Tenha certeza absoluta que terá retorno imediato. E vai faltar mão de obra para a construção. Pois bem, amigos, quem não acredita na Quarta Colônia é realmente aqueles insatisfeitos com a realidade. E quando você faz positivamente para mim, é bem assim que você está falando que é a verdade. E tu também concorda comigo. Meus amigos, temos que nos unir, temos que nos dar as mãos e fazer com que os nossos filhos fiquem aqui na colônia, porque aqui está o sucesso do futuro. Esta que é a grande realidade. Você, menina, você, o rapaz que está aqui, teu filho, Marlon, vocês estão de parabéns. Estás aqui trabalhando, isso é dignificante. Parabéns, menina. Parabéns. A dona Idelma também nos recebeu também aqui. Tenho a certeza absoluta que vocês vão fazer muito sucesso aqui. E a Quarta Colônia vai ficar muito contente. E vai vir aqui, inclusive, conhecer. Porque não vai acreditar o que está acontecendo aqui. Parabéns. Muito sucesso e muita vibração nessa família. Obrigado, Roberto. Obrigado. A Idelma vai ter que dar uma palavrinha também, né? Ela ajudou bastante aqui na parte da construção, na idealização. Muitas vezes a gente até teve algumas discussões para ser desse jeito, para ser do outro, enfim. Então ela vai dar a palavrinha dela também. Boa tarde, boa noite a todos. É só um pouquinho, Nelson já contou um pouco da história, dizer que a gente pegou firme aqui. Eu trabalhei bastante, às vezes as gurias dizem que tanto, acho que dá para parar um pouco, mas eu sou assim, eu gosto disso. Assim, quando foi feita a cabana, eu disse, vamos fazer bem rústica. O Nelson tinha os carpinteiros por aí, eu chegava, eu vinha, eu quero assim, vamos fazer assim. Se não estava bom, vamos desmanchar. E às vezes eu plantava as coisas e trocava, não ficou bom aqui, vamos trocar para lá. E aí o Nelson, planta, arranca. E as encrencas, eu e o Nelson, aqui teve umas quantas, né? Para decidir o que fazer, aonde fazer as coisas. Mas com certeza é o início do que a gente está fazendo e ainda, vocês viram que as coisas não cresceram ainda, a gente depende bastante da natureza, a chuva nos atrapalhou um pouco aí para o crescimento da nossa grama. A gente tem um espaço bom para trabalhar aqui para cima ainda, que a gente tem uma cascatinha ali, e aí a gente tem que organizar. Mas assim, o básico já está quase aí, todo ele. Falta ainda uns móveis para as duas cabanas, que é dos quartos, alguma coisa que falta ainda, mas com certeza, com carinho e muito esforço, a gente fez isso aí. A gente espera que vocês gostem e que venham aqui passar o dia. Vocês viram que é bem fresquinho também, um espaço muito bom. Então, é isso, não precisa me explicar muito. Pegamos firme aqui e com certeza estamos muito felizes por vocês todos estarem aqui conosco. Tá bom. Eu vi chegando também um pessoal que ajudou nós, o Adilson, né? O Adilson foi o que finalizou a parte e fez a parte rústica. Obrigado, Adilson, pela mão que tu deu aqui.
Por mais que eu te paguei, mas muito obrigado igual pelo trabalho aí que tu tem sido parceiro, né? Acho que é importante. Tivemos várias pessoas que forneceram material, que o Vinícius, que eu vejo aqui. Enfim, várias pessoas que a gente começa a nominar, então às vezes acaba esquecendo, né? A família do Olinto lá forneceram, busquei o material dos pórticos, enfim, a Ivone, ela vinha seguido aqui, ela dizia que ela era fiscal de obras, tá? Porque às vezes a gente pegava opinião, enfim, tudo isso é importante. O Gilmar aqui, que é vizinho, eu peguei várias lajes aqui também, que está na divisa minha e dele. Então, várias pessoas nos ajudaram. Essas pedras aí também, quando eu falava no grupo da família, no grupo da comunidade, gente, eu precisava tal coisa para complementar lá embaixo. Prontamente alguém já dizia, lá no Baltazar, não, eu tenho pedra grande para você botar lá. O Wilson já tinha pedra, telha para fazer a casinha. O Joel me ofereceu telha também, emprestou várias. Então são várias pessoas que ajudaram aqui. Então a gente não faz isso sozinho, tá? Então a gente sempre teve a parceria, que bom que a comunidade também vê isso e está contente de ter um espaço aí para poder estar aproveitando. Então, tudo isso é muito importante. Eu queria chamar a prefeita aqui. Prefeita, por mais que nós aqui optamos por fazer tudo com recurso próprio, nós não buscamos recursos federais, não buscamos estaduais, não buscamos municipais, nem pedimos, né, prefeita? Nós não te pedimos dinheiro, nem horas máquinas eu fiz aqui com a prefeitura, paguei, o Rondinei foi que fez para mim aqui. Então, tudo isso é importante, a gente valorizou o trabalho da nossa família, para que o dia que eu quiser fechar, isso é meu. Tá? Se eu pegar recurso público, se eu pegar recurso de prefeitura, é um pouquinho mais complicado, porque pegou lá, se beneficiou e agora está fechando. Então, acredito que isso não vai acontecer. Mas, então é importante, prefeita, você estar aqui, você sempre deu uma força para que a gente fizesse, que tocasse, melhorasse. Foi uma das que disse, não pode parar só em uma, tem que fazer mais, tem que aumentar, tem que melhorar. Então, prefeita, obrigado por você estar aqui presente na tarde de hoje. Muito boa tarde a todos. Saudar Nelson aqui, em primeiro lugar, o empreendedor aqui, hoje, o protagonista deste marcante evento hoje, do que nós temos na nossa comunidade, na nossa quarta colônia. Saudar a imprensa, saudar o Roberto Servo representando a nossa imprensa brasileira, a nossa vereadora, prefeito, ex-prefeito, então, Edmilson, que descobri que fomos colegas, né, contemporâneos, colegas de aula, comunidade aqui presente. E dizer, quando eu te ouvi agora há pouco, que fulano me falou que tinha pedra, ciclano me disse que podia pegar tal coisa. Embora se trata de um empreendimento privado, esta interação entre a comunidade é muito bonito. E quando a gente olha para a quarta colônia, e muitas vezes a gente reclama, né, Roberto, quando a gente vai dar entrevista, que parece que cada município é uma ilha isolada, e todas as vezes que eu estou, seja em Porto Alegre, em Brasília, é claro que eu falo de Nova Palma, mas eu me dirijo especificamente à nossa quarta colônia. Nós não podemos, como o Melão disse, sermos uma ilha. Enquanto nós não caminharmos todos juntos, é uma das oportunidades que a gente tem de crescimento. E ver esse espaço hoje, né, empreendedorismo. Eu te diria, meus parabéns, e parte da iniciativa privada, porque o público não tem braço, não tem perna para alcançar tudo. E partindo do privado, que a gente diz, nós precisamos trazer turistas. Sim, nós falamos no Quarta Colônia Geoparque, que eu sou coordenadora, nós precisamos do turismo, nós precisamos de geração de renda, nós precisamos de empreendedorismo, mas tem que partir exatamente desses espaços que a gente olha, que eu cheguei aqui, eu acho que vocês me convidaram depois de um almoço, vamos lá olhar. Faz uns 2 meses, não tinha nada. 2, 3 meses, não me lembro direito. Não tinha, só tinha as ideias, nós vamos fazer isso, o paisagista vai vir a semana que vem, isso, aquilo, lembra? Sim, e tu, é claro que o dinheiro ajuda, mas o dinheiro sem ideia não adianta. Né? Precisa ter ideias, precisa fazer com que as coisas aconteçam. E chegar nesse espaço onde a gente pensa que nós precisamos, quando a gente discute, nós não temos hotel em Nova Palma.
né? Nós temos espaço agora aqui para oferecer para as pessoas, né? A questão logística, Gramado, Serra Gaúcha, nada nasceu pronto, tudo foi construído. E o que vocês hoje estão fazendo aqui é exatamente isso, é começar algo diferente. E se fala no deslocamento, na 149, tanto discutida que precisamos arrumar entre Nova Palma e Faxinal. Mas turista nenhum quer andar em estrada de chão, turista nenhum quer botar carro em pedra. Então a gente precisa, sim, graças a Deus que temos o asfalto e graças a Deus que os turistas consigam chegar até a nossa quarta colônia. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Parabéns a vocês, família. Deixar, quem sabe, de investir ou de descansar, né? Porque a gente pensa, não, vou chegar numa certa idade e vou descansar, vou viajar. Mas vocês dando esse passo para que o nosso município tenha esse lugar aconchegante para que a gente possa receber as pessoas partindo do nosso município, da nossa região, do nosso território. É assim que as coisas começam, é assim que as coisas acontecem, é assim que vamos para frente. Não apenas esperar pelos outros, mas sim fazer a nossa parte. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada a todos que aqui vieram. Vida longa, um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos que aqui estão e que a gente, né, continue tendo pessoas assim que acreditam. Nós precisamos que as pessoas acreditam que nós podemos, sim. O bispo disse a semana passada, a quarta colônia está sentada em cima de um baú de ouro com a tampa fechada. Tu começou a abrir um pouquinho da tampa. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, obrigado, prefeita. Gostaria de chamar, então, o Marlon também e a Manuela. E o Matheus, eles estão trabalhando, mas aguardem um pouquinho quem está na fila do shopping, que são pessoas que nos ajudaram também e tiveram sempre junto conosco. Eles vão aguardar um pouquinho, deixa o pessoal aguardar na fila, é para vocês virem aqui um pouquinho, tá? É importante, então, acho esse reconhecimento também à família que esteve junto. Na verdade, o recurso é da família, né? O recurso é nosso, mas é da família, enfim. E eles têm trabalhado e se empenhado também junto conosco. Matheus, final de semana, ainda estava também me ajudando, fazer a parte da elétrica que faltava. Tudo isso é importante, gente. Então, pessoal pegar junto, pessoal... E aquilo que o Roberto Servo dizia, né? Nós temos um lugar bom de viver. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar isso. E a gente deseja a vocês que fiquem todo mundo bem à vontade, sintam bem à vontade. É bem informal a nossa confraternização aqui hoje. E eu quero também chamar o padre aqui, padre Juliano, para dar a bênção ao local, gente. Temos que ir, vamos confraternizar, enfim, foi trabalhado bastante, mas eu peço que o padre Juliano, então, dê a bênção aqui ao local, que possa fazer vários momentos felizes aqui, vários momentos bons, que as pessoas consigam confraternizar e que fiquem em paz nesse local. Minha saudação ao Nelson, sua família, a prefeita e também saudando as demais pessoas aqui presentes. Que graça, que bênção termos esse momento, também ter esse espaço de lazer, de convivência, tão necessária para a família. Às vezes na correria do dia a dia, ter um lugar para parar um pouco, entrar em contato com a natureza, isso nos faz bem, isso nos eleva. E também no silêncio da natureza, nós também podemos encontrar a presença de Deus em nossa vida. Às vezes nós precisamos parar um pouco. Então que Deus, vamos pedir, que Deus abençoe esse lugar, que Deus abençoe, conceda a paz, a prosperidade, que aqui não aconteça nenhum acidente, nenhum mal, que seja um ambiente próspero, um ambiente de convivência e também de muita alegria. Por isso convido a todos a ficar de pé e assim iniciarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também recorremos à proteção de Nossa Senhora, ela que é a Imaculada Conceição,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade, dignai abençoar esse espaço, esse local, os proprietários e todas as pessoas que aqui passarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, então obrigado ao Padre pelas palavras, pela bênção. Acho que é isso, né? Então nós queremos finalizar deixando vocês bem à vontade. Passo a palavra então fazer o fechamento aí das falas. Só vamos tirar uma foto rapidinho da família, que depois ninguém mais se junta. Com grande alegria, declaramos oficialmente inaugurada a La Capana e convidamos a todos a conhecerem o ambiente, desfrutar da recepção preparada com carinho e celebrar conosco esse novo capítulo. Muito obrigada e uma excelente noite a todos.